e cidadania. É isso que estamos construindo juntos, uma sociedade melhor. E hoje nós temos a alegria de também receber aqui no nosso programa ele que é o coordenador da Pastoral do Empreendedor da Paróquia Nossa Senhora da Luz. Eu convido, agradeço desde já a presença do Frankmar Bergman. E teremos a participação da presidente das Irmãs Beneditinas do Mosteiro de São Bento, a Madre Abadesa Vera Lúcia, que infelizmente não pôde participar aqui ao vivo, mas fez questão de gravar o seu depoimento. Então sejam todos bem-vindos a esse Brasil do bem que estamos construindo. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Frankmar. Bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Franco, bom dia, Sérgio, bom dia, Paloma, Ivan e todos os ouvintes. Paz e luz para todos. Qual é a intenção desse programa? Todas as quartas-feiras nós estamos juntos para construir o Brasil do Bem, trazer essa ideia do Brasil do Bem. Você que está acompanhando pela primeira vez, mas por que isso dentro de um programa de saúde? A ideia que a gente quer trazer é que com a contribuição de cada um sendo essa semente de paz, sendo essa construção de paz, o mundo melhora. E a gente começa então, Sérgio, já que essa parceria surgiu entre o Saúde no Ar e o PEP, Programa Educação para a Paz, explicando para os nossos ouvintes o que é esse momento. Antes vamos ouvir um pouco sobre o que é. Nós não tivemos hoje no início a nossa gota de paz, mas a gente não esqueceu, exatamente para trazer para vocês nesse momento de agora. A Fundação Trembala apresenta o Programa de Educação para a Paz. Bem-vindo ao Programa de Educação para a Paz. O propósito deste programa educacional é ajudá-lo a descobrir seus próprios recursos internos, ferramentas para a vida como força interna, escolha, esperança e a possibilidade da paz pessoal. Então, o que é o PEP, Programa Educação para a Paz? Bom dia, primeiro aos ouvintes todos, obrigado. Para mim é um prazer sempre estar aqui nesse programa com a companhia de Patrícia, sempre um convidado diferente, de agora Ezequiel também. E eu estava conversando com um amigo outro dia, que trabalha com marketing, e ele falou assim: Sérgio, eu vi o programa, achei muito bom, mas você não explicou o que é que o PEP tem a ver com esse programa. Explique, porque a gente ficou sem entender muito. Aí me caiu a ficha. Quer dizer, de onde é que surgiu essa parceria? Né? Como surgiu essa ideia de fazer esse programa, trazendo pessoas que estão fazendo trabalhos humanitários positivos? Isso aconteceu, por exemplo, nós estamos fazendo esse programa de Educação para a Paz, já vai em Salvador, já vai fazer 4 anos. E já continuamos ainda em prisões, escolas, empresas, faculdades, levando esse programa para muitas. Uma vez perguntaram a Prêmio House quem é a pessoa indicada para. Quem é o público-alvo desse programa? Ele falou: qualquer um que respire. Legal. Então, quer dizer, aí. E muito pouca gente conhece o programa. Ele tem muito pouca visibilidade, apesar de já ter sido exibido em muitos lugares. Então, eu pensei: poxa, o que a gente pode fazer para trazer mais visibilidade a esse programa? E aí me veio uma outra ideia, outro pensamento, não uma ideia, outra intuição. Mas, assim como o PEP, tem muitas outras coisas do bem acontecendo, sim, com pouca visibilidade. Exatamente. Muitas. Então vamos unir fazer um programa onde começa a mostrar, não só o programa da Ação pela Paz, mas outros empreendimentos também, que estão querendo visibilidade. E, consequentemente, eu conheci Débora, da Holanda, não sei se ela está ouvindo hoje aqui, que é uma instituição, também que trabalha coisa humanitária, e elas já estão fazendo um magazine, uma revista, com todos os empreendimentos do bem aqui em Salvador. Então já estamos aí, nós vamos fazer uma parceria, eu passei nomes para ela passou nomes para a gente, e vamos continuar essa parceria por muito tempo. E é uma rede, por exemplo, é como se você olhar no mapa, tem aqueles pontinhos, né? Tem pontinhos de muitos empreendimentos fazendo coisa na Bahia, Salvador, aqueles pontinhos todos assim, mas eles não se falam, eles não se conhecem. Então está na hora de começar a ligar juntar um pouco. E aí o programa de Educação pela Paz, a gente conversei com a Fundação Prêmio House, a gente falou: vamos levar essa ideia para Salvador, levar esse programa de rádio, e a gente está sempre aí com esse Patrícia, com esse Ezequiel, que abraçaram a ideia também. Então tá indo, tá dando certo. Então é isso, toda quarta-feira o Saúde no Ar vai dar visibilidade a instituições e organizações
que trabalham para o bem, assim como Saúde no Ar, que há 4 anos, não é, Ezequiel, como nosso diretor, presidente e colunista do Saúde e Cidadania, vem trazendo uma mensagem também de construção, não de trabalhar só e mostrar a questão da doença. Somos um programa de promoção da saúde e isso também é bem-estar e qualidade de vida, é fazer o bem. Perfeitamente, Patrícia. E Sérgio, os pilares do Saúde no Ar, eles passam primeiro pelas 3 peneiras de Sócrates. Bondade, primeira verdade. Claro que a gente for discutir aqui sobre a verdade, a gente vai estar... Mas a verdade mais próxima realmente da verdade. Ou seja, por isso a informação tem que ser contextualizada e baseada em evidências. A bondade, não basta a verdade, mas tem que ter bondade no processo. Não basta a bondade, tem que ter necessidade. Entendendo tudo isso, e a gente acompanhando o movimento do mundo, a gente inseriu ainda, aqui no nosso projeto, o consumo consciente. A gente precisa realmente saber o que faz bem para a saúde. Né? Por isso o consumo consciente. E não só isso, esse consumo ele precisa ser compartilhado. Né? Não é um bem só para mim, é para mim e para o outro. Além disso, a responsabilidade social. E eu fico muito feliz em ver empresários começarem a entender isso. Por quê? Infelizmente, o mundo, ao longo da sua jornada, aí dos, sei lá, mais de 5.000 anos, foi desenvolvendo com o processo da exploração e não com o processo da cooperação. E hoje a gente está claro isso, é você só ver a distância que separa os ricos dos pobres, os grandes grupos, as grandes corporações que estão dominando vários setores do mundo inteiro e não provocou desenvolvimento para todos. Então, infelizmente, deixou as pessoas numa situação de pobreza extrema e de uma desigualdade social terrível. Por isso, a responsabilidade social é um dos nossas colunas. Além disso, a sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, não só do ponto de vista de sustentabilidade de ecossistemas, né, ambiental, mas de um projeto, todos eles, você deve falar melhor até do que eu sobre a questão do empreendedorismo, mas é preciso nascer já com um processo de sustentabilidade, mesmo as ONGs. Com esse caráter, com esse olhar, é preciso a gente ter condições e criar condições de auto se sustentar, tá? Então, e em rede, as coisas começam, no meu entendimento, começam a ganhar mais forças e começam um a aprender com o outro. E exatamente o que nós viemos fazer aqui nesse mundo. Ensinar e aprender a cada dia. E a missão nossa é essa, tá aqui, aprendendo com as fontes, como no jornalismo se fala, né? Com as pessoas que Patrícia traz, que a gente traz, garimpa para trazer, e está difundindo essas informações do bem, porque, primeiro, que a gente acredita, eu como físico, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando no sentido assim, eu compreendo, né? Que as vibrações, nós estamos imersos em vibrações positivas e negativas o tempo inteiro, já entramos na Terra com isso tudo aqui. E entendendo isso, a gente precisa ser um elemento e explorar cada vez mais a consciência em paz e fazer laços de positividade, ou seja, conectar a luz de um com a luz do outro e a gente vai ressignificando essa situação. Então, eu entendo isso, sei a importância disso para transformar meios e vidas. Então, quando eu encontrei a fundação e o trabalho da Fundação Obrigado, meu Deus, está tudo a ver com a gente vai sim difundir isso e todas as outras instituições e empresas que entendam esse processo que o mundo está vivendo e para onde está caminhando, vamos se juntar. É preciso se juntar sim, mas não se juntar num modelo de egocentrismo. É preciso se juntar no modelo ecossistêmico de favorecimento para todos, porque todos nós viemos para este mundo evoluir e encontrar em condições para evoluir. Né? Então, Franklin, você, né, que está aí à frente da Pastoral do Empreendedor dentro de uma paróquia específica, mas esse é um trabalho também que vem crescendo e a igreja se abrindo, né, para pessoas que estão trabalhando como empresários, mas com essa visão de construir um mundo melhor. Fala um pouco sobre o que é a Pastoral. Bom dia. Bom, é uma grande satisfação para a gente poder estar aqui tendo um pouco mais de visibilidade, poder passar um pouco mais desse projeto ainda que não é conhecido por todos, né? Que é a Pastoral. A Pastoral do Empreendedor ela é uma pastoral ligada à igreja, como qualquer outra pastoral, mas ela entra com um foco realmente de trabalhar o empreendedor. O empreendedor, ele não apenas é empreendedor para ter a prática religiosa, e ele ir lá e a sua missa, mas ele levar para dentro do seu empreendimento, que ele trata com funcionários, trata com clientes, trata com fornecedores, ele faz uma máquina girar
independente do pequeno microempreendedor, que é a grande maioria, né, as pequenas e grandes empresas, médias empresas, e ele criar um ambiente baseado nas orientações de Cristo mesmo. E a maioria dos cristãos, dos empreendedores, a pessoa às vezes se sente um pouco, parece até assim que lucro é pecado, parece que está se aproveitando, e aí a gente começa a tratar através das próprias Sagradas Escrituras, através de um tratamento espiritual para o empreendedor, para que o empreendedor realmente ele se sinta acolhido, né? Diversas vezes na Sagrada Escritura mostra, né, a parábola dos talentos, diversas situações em que chama o cristão a ser realmente aquele que enfrenta o desafio, em que tenha coragem, fé, mas que principalmente tenha atitudes sábias diante das decisões. O empreendedor, durante o dia a dia, ele é tentado a escolher, assim como todos, mas é tentado pelo próprio movimento do comércio, pela própria necessidade, pelo capitalismo selvagem, por aquela coisa, a sempre fazer as escolhas que dá lucro, às vezes não de uma forma tão idônea. Você, às vezes fomenta, digamos, caminhos alternativos, tipo coisas normais, e que a gente começa no meio do empreendedorismo, no dia a dia do comércio, começa a achar normal fazer atos como para fechar o negócio tem que fazer uma meia nota, para fechar aqui eu tenho que, para liberar aquele contrato, eu sou obrigado a dar um agrado pro coisa. Aí, na verdade, vira tipo, tem situações, tem nichos de mercado que isso é uma prática praticamente normal. E aí, o que chama? A pastoral, a gente começa a trabalhar o empreendedor, realmente o coração, né, a forma de espiritualidade, porque a gente se reúne, faz retiros, faz reuniões, trabalha a palavra e a gente discute. Porque é um momento que o empreendedor, às vezes, discute de forma de coração aberto, de empreendedor para empreendedor e tudo ali, mas a palavra está ali como centro do negócio. E aí você começa realmente a refletir, a pensar nas suas atitudes e começa, é um processo que você começa a incomodar. Até na última reunião, o Sérgio estava, um prazer de Sérgio estar lá presente com a gente até conversou isso aí. Esse processo da gente, aquilo que antes era normal, parecia que se não fizesse, né, alguma coisa que não é moralmente legal, ou que não é ético, digamos, tanto para a parte cristã como a parte... e você começa a incomodar. Você começa a trabalhar formas de sair dessa situação. E é um processo. Devagarinho, quando você vê, você já deixou para trás vários lixos, né, várias maneiras de trabalhar. Né? Até se tem um exemplo, eu tinha um cliente que ou pagava o pedágio para entrar, aí eu não fui, digamos, insano ou negligente, dizer assim, não, nunca. É um processo que eu abri outros clientes que me deram sustentação para mim chegar para aquela decisão. A partir de hoje, infelizmente, não dá mais. Eu não quis mais, mas a gente como empreendedor, a empresa é quase uma terceira, e tem a oportunidade de trazer a empresa como se fosse quase uma terceira igreja. Né? Tem o lar da gente vai lá para a Santa Missa, para a igreja, né? Mas eu tenho até um colega, um membro da pastoral, que ele é um dos cofundadores, que ele comenta assim, que a gente vai para a igreja, às vezes leva a mensagem até para dentro do lar, porque tem muito trabalho em cima da família, né? Pastorais da família. Mas quando você chega na igreja, na empresa, você pega esquece Cristo, tudo, guarda, deixa para fora. Você pega Cristo e diz, fica aqui do lado de fora. Não, fica aí na porta, tá, Cristo, que aqui é outro esquema, é outro. Não vai ter muita coisa legal, eu não vou ter muita... Então, fique aqui, depois quando eu terminar o expediente eu volto e a gente vai para casa junto. Então, a gente está tentando levar Cristo para dentro das empresas de uma forma em que não é só oração, é um equilíbrio de atitudes para que a gente tenha realmente, a cada decisão, a cada momento que tiver que decidir, a gente lembre que será que se Cristo estivesse aqui, ele vai dizer sim ou não? É difícil. É um desafio. De assinar ou não esse contrato, de aceitar ou não essa propina, o que Cristo faria? O que ele fez quando ele chegou no templo, né, que viu aqueles comerciantes todos lá? A ira santa, né? A ira santa é necessário, né? Quando está uma coisa errada. Então,
É mais ou menos esse, eu comentei aqui um pouco fora do que está, digamos, didaticamente da pastoral, mas para um entendimento assim do realmente da onde é que entra a pastoral. Lembrando que a pastoral, o espírito do trabalho, ela não entra como consultoria, ela não entra com nada, né, com a associação de empreendedores católicos que existe, né, ela só entra, na verdade, trabalhando o lado espiritual, baseado na palavra. Ela é uma pastoral, ela se limita à oração, à troca de experiência, a palestras que a gente faz mensal, a retiros que faz uma vez, 2 por ano. E o bacana é que ela começou em 2000 foi inspirada em 2010, começou em 2011, né? E nos últimos 2 anos para cá já difundiu o Brasil todo. E tem várias paróquias, né? Tem a da Pituba, tem a da Estela Maris e aí vai. E outras paróquias que estão Temos crescendo. 6 paróquias hoje em Salvador. Maravilha. Pronto, se a sua paróquia ainda não tem a pastoral do empreendedor, depois até o final do programa, quem sabe deixar aqui o contato. Sérgio tem uma pergunta a fazer. Antes de ouvirmos aqui a Madre Vera Lúcia, que também gravou seu áudio. Eu queria fazer mais um comentário do que uma pergunta. Eu tive na reunião, fiquei encantado, muito interessante. Essa ideia de você ser um ser humano correto, ser um ser humano, ponto. E eu, na verdade, estou enfatizando isso porque eu sei que aqui deve ter alguns ouvintes que talvez não sejam católicos, que talvez não tenham uma religião específica, mas não impede de você ser um ser humano em sua empresa, em sua casa. Então, esse aqui não é limitado à pessoa que é de determinada religião. Sim. Essa atitude de você fazer a coisa certa. Inclusive eu vi até um depoimento do Frei Rogério, que ele fala que ele conheceu pessoas que não eram católicas, que não tinham religião, mas eram seres humanos incríveis, como até o Bombochat mesmo, se dizia ateu, e tinha posições muito humanas. Então eu acho que o maior valor não é você ter um rótulo de uma religião, mas você ter o coração de um ser humano. E essa é a nossa... A gente vê no planeta agora, como vocês falaram, para desenvolver essa coisa. Então, vamos ser mais abrangentes nessa mensagem. Claro. E na busca de ser esse ser humano mais lapidado, a gente precisa realmente de ter pessoas, de líderes pacifistas e humanistas. Porque o mundo, ele está realmente, o que gera todos os conflitos sociais é o egocentrismo, a ganância. Quando você fala, por exemplo, Franklin, né? Quando ele fala a tentação dos processos de negociação, a ganância ali está presente. Então, quando você abre o seu espectro energético para não mais ecoar com a paz divina que está dentro de si e com Deus, infelizmente você abre espaço para o mundo da ilusão, que é esse mundo da ganância, que é exatamente isso. Então, o momento, às vezes a pessoa faz coisas ilegais contra a lei e não se percebe porque está no mundo da ilusão. Então, o mundo é um processo que se faz a cada dia. A gente precisa lapidar-se a cada dia e não ceder ao mundo da ilusão. Porque esse mundo da ilusão, eu digo que é o mundo das trevas. É verdade, porque o mundo da luz é o mundo divino que está dentro de nós. Vários que passaram por esse planeta disseram isso. Vários. E Jesus Cristo, como patrono de todo o universo, Filho de Deus, ele diz claramente. Claramente, então a gente precisa assim seguir, compreender e seguir o ensinamento de Jesus Cristo como algo de sobrevivência. Tá? Tem algumas participações também dos ouvintes aqui. A Ítala, lá do bairro do Uruguai, diz o que precisamos para ter um Brasil do bem. É o que nós estamos construindo aqui, Ítala. Depois vamos ouvir o comentário de cada um aqui da mesa sobre sua pergunta. Mas tem o Carlos Prazeres, que está na ponta da linha, quer participar com a gente. Já está aguardando há um tempo. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ezequiel. Bom dia, mesa. Bom dia. Hoje está uma mesa masculina, mas com uma flor aí, embelezando Obrigada, aí, Carlos. pelo peito. Pode ver tranquilamente isso aí. Patrícia, até sugeri que toda terça, quarta-feira, você traga uma pastoral, porque infelizmente a nossa paróquia tem infinitas pastorais de serviço que traz o bem para a humanidade, mas poucos os fiéis conhecem, como essa do empreendedorismo. O que me levou a ligar foi o que um deles falaram aí, que as pessoas têm medo de ser empresário porque lucro é pecado. Pecado é superfaturamento. Pecado é o excesso de lucro, é só pensar em si, não pensar na comunidade do seu entorno. Aí eu pergunto, será que essa fábrica que pegou fogo aí em Valéria tinha essa preocupação com o seu entorno? Ou só tinha preocupação consigo e até pecou em algum ato de segurança que levou a esse incêndio? Será? Então, o mal um dia vai bater na nossa porta de volta, não tem onde correr, tá? E a minha pergunta para vocês é o que você diria para os empresários que são
independente da religião, mas aqueles que de fato são cristãos católicos, mas que têm medo de se identificar como cristão, esconde a sua identidade de cristão, principalmente no Natal, que raro é a imagem de Jesus e de Sagrada Família que a gente vê no Natal. Escute Jesus e só apresenta Papai Noel. O que vocês me diriam sobre isso? Um abraço e boa sorte para os empresários, até os ateus, mas principalmente para aqueles que seguem a Jesus, fazendo o bem como é necessário, como o mundo precisa. Tá? Um abraço, um bom dia. Nossa, uma pergunta muito importante, e o que eu imagino é o seguinte, eu costumo dizer a frase que Jesus disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quando Jesus diz isso, para mim está claro ali, ele não é que ele faz uma separação, ele diz: seja justo e perfeito. Então, assim, naquele momento se sonegava muito imposto, né? E a sonegação de imposto é algo realmente inimaginável. Isso faz um prejuízo terrível para todo o desenvolvimento da nação. E a prática, infelizmente, de países em desenvolvimento é a sonegação de imposto, como você falou aqui. Muita gente faz o processo da corrupção, etc., para sonegar, e não entende que aquele processo ali é um processo que o dinheiro deve estar usado para todos. Mesmo, infelizmente, a gente assistindo essas situações que foram reveladas pela Lava Jato, que muitos líderes governamentais envolvidos, ou seja, desviando o dinheiro dos impostos, né? A gente não pode, de jeito nenhum, entrar nesse processo porque o líder maior foi mau exemplo. Não. A gente precisa, assim, fazer a nossa parte, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, no meu entendimento, Carlos, para responder para você e para todos os ouvintes, os empresários, eles são uma força motriz importante para o desenvolvimento. E hoje a gente precisa compreender que o universo da comunicação, da tecnologia de informação e comunicação, está ressignificando, inclusive, as relações de trabalho. E cada trabalhador ele pode ofertar o seu serviço para mais de um empregador. Ou seja, que a gente não vai nem chamar mais de empregador, de cooperador. Então, o universo ele muda de uma forma muito rápida. E é preciso compreender, então, e ensinar. Acho que a Igreja Católica foi perfeita em dar a pastoral do empreendedor, porque a gente precisa ensinar, inclusive, aos fiéis a possibilidade que cada um traga o seu espírito empreendedor, mas com a luz do Evangelho, com a luz de Jesus Cristo. Corretíssimo. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, continuar um mundo nessa insanidade louca de corrupção que destrói todo o desenvolvimento. É preciso repensar, inclusive os empresários, trazer a luz que tem dentro de você e dizer assim: não vou entrar nessa. Eu sei que não é fácil, é uma regra do mercado capitalista selvagem que, infelizmente, eu digo sempre isso, a corrupção ela é a espinha dorsal de um sistema carcomido, esse capitalismo selvagem, que não é o que nós queremos. Nós queremos um capitalismo saudável. O que é um capitalismo saudável? Em que tudo que eu trago de serviço ou de produto que eu esteja na mesa de negociação seja bom para mim e para o outro. Franklin, como é que isso acontece na pastoral? Como é que as pessoas podem ajudar, se associar, conhecer mais o trabalho de vocês? Já quero aproveitar e mandar um abraço também para nosso ouvinte, né? Rita Borges, lá de Pau da Lima, que está ligada através do Facebook. Manda um abraço para toda a equipe, inclusive para o Paraderbal, diretor da rádio. Mas enfim, falando mais da pastoral do empreendedor. Nós temos a referência de empreendedor, nosso grande empreendedor, que foi nosso Cristo. Ele que fez um grande projeto, porque até hoje, né, a coisa toma dimensão. Então, realmente é um projeto de sucesso. E para o empreendedor, na verdade, é o entendimento de que o lucro é sagrado desde que ele é totalmente honesto. E isso tira o empreendedor da zona de conforto. Às vezes está lucrando por estar praticando alguma coisa que não é totalmente, porque isso prejudica até o próprio mercado. Perfeitamente. Porque a honestidade do mercado, então, é uma forma de chamar o empreendedor a tentar usar o máximo de si para o negócio realmente ser limpo, transparente, honesto, cristão, que tenha, dentro da ética cristã, dentro da dignidade, assim, ó, o meu negócio é realmente um negócio que está dentro da minha fé. E que isso é um desafio. É um desafio, o dia, a todo momento você
São coisas simples, a gente às vezes não pensa, né? Mas às vezes até não deixar de estacionar no lugar certo, que tem que pagar a folhinha, para pagar, economizar R$1 para não pagar, passar ali, de repente pegar um CD pirata, tem as coisas do dia a dia. Mas como empreendedor, tu imagina num sistema, né, em que tu tem tantas famílias, tanto emprego direto e indireto, né? E essa responsabilidade realmente chama, porque hoje cada vez mais tem exigências que você não pode negligenciar, né? E principalmente você sabendo como cristão, porque quanto mais você conhece a palavra, mais você se envolve com a Sagrada Escritura, mais você se envolve com a igreja, é inevitável você não se incomodar, você não pode ir lá ouvir uma coisa e ir lá praticar outra, então está resolvendo. Então não fazer o que deve ser feito. Não podemos colocar monja, você acha algum comentário? Um comentário que você falou sobre... Eu notei que você falou muito sobre a parte de fornecedor, de cliente, e também deve ter uma parte também ligada aos funcionários, aos colaboradores internos, quer dizer, a maneira de conduzir essa família. Exatamente. Porque há um tempo atrás o cara dizia: eu trabalho mínimo para não ser despedido, eu pago mínimo para não perder funcionário. Sim, que é uma relação. E mudando esse tipo de relação também. Exatamente. Seria uma coisa importante. E só um outro comentário que eu faço questão de botar de novo. Eu sei que eu também sou católico, minha filha é católica, eu sei que cada pessoa que fala sempre tomando a religião cristã como base, mas eu gostaria de ser mais abrangente, dizer, qualquer pessoa que tenha consciência, mesmo que não tenha religião nenhuma, deve agir assim. Perfeitamente. Por exemplo, esse programa de Educação pela Paz que a gente está colocando, ele não é ligado a nenhuma religião específica, mas ele puxa o melhor que tem dentro de cada pessoa, e essa que é a ideia, porque cada pessoa tem essa força dentro de si, essa força do bem, essa força de moral, de ética, de honestidade, e a gente está aqui para aprender cada vez mais, independente se você tem religião ou não. Essa força está dentro do seu coração e a gente tem que buscar ela para se conduzir assim em qualquer situação. E esse é um dos propósitos do Programa de Educação pela Paz, quer dizer, que não é ligado a uma religião específica, mas é ligado ao ser humano. O ser humano tem que se comportar bem. Acho que o Papa Francisco vem demonstrando essa visão. Essa visão é uma visão mais ecumênica, é isso mesmo. Olha, nosso programa está quase acabando, são 8h56. A gente vai colocar o trabalho, né, da Madre Vera Lúcia. Só vou comentar aqui, porque estava previsto na nossa programação, mas o tempo avançou e foi tão importante também falar da pastoral, mas só comentando o que seria, e vamos ouvir só a última fala, né, da irmã, do que ela fala, do que motiva, na verdade, ela continuar esse trabalho. O trabalho acontece, ela é uma monja beneditina, desde 1967, ela começou o seu trabalho missionário em Belo Horizonte, mas aqui em Salvador ela se instalou com outras monjas e oblatas, que são leigas e leigos que trabalham numa ação social lá no subúrbio, principalmente na comunidade de Coutos. E lá nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais detalhadamente esse trabalho. Eles têm um trabalho com creche, com crianças e também com adolescentes, utilizando a arte da dança para ressignificar a vida daquelas crianças. E o que motiva, né, o trabalho que a monja Madre Vera Lúcia, monja beneditina, abadesa das irmãs beneditinas, a fazer esse trabalho, é o que ela comenta agora, só na última fala. Na próxima quarta-feira vamos conhecer o projeto como um todo, e depois aqui também vamos saber do Frank Mar, o que motiva ele continuar na pastoral do empreendedor. Vamos ouvir então a Madre Vera Lúcia, monja beneditina, abadesa das monjas em Salvador. Olha, me motiva a alegria de ver a população ter acesso a um livro tão bonito de arte, ajudar essas crianças a se desenvolverem como pessoas integralmente. Isso dá glória a Deus, né? O homem com a vida plena. É isso que o Evangelho nos fala, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa é uma forma de ter vida em abundância, de espalhar vida e alegria e amor. Olha aí que lindo, né? Vida e vida em abundância. E essa é uma forma de ter vida em abundância, espalhar a vida, a alegria e amor. Irmã, vamos conhecer sim o seu trabalho. Próxima quarta-feira vai estar aqui, tá? Vamos conhecer o trabalho das monjas beneditinas aí no subúrbio de Salvador, na comunidade de Coutos. Franklin, finalizando suas considerações finais, o que lhe motiva a participar da pastoral do empreendedor e levar essa pastoral para outras paróquias que desejarem? Essa fonte
ela tanto me sacia, como a gente vê que pode saciar tantos outros sedentes aí, né? Pessoas que estão, às vezes, carentes, ovelhas sem pastor, digamos, que às vezes não se sentem tão... Então, realmente, é um trabalho que a gente se identifica muito. É um momento que a gente se completa, porque a gente tem a vida, às vezes passa mais tempo no negócio do que às vezes com a própria família, do que a própria igreja. Então, é uma coisa que esse trabalho que desenvolve, ele acaba preenchendo, e a gente, é um processo que a gente diariamente tenta se melhorar. Como eu falei, é um processo que não é apertar um botão, se entendeu, e não é diariamente. E a gente precisa, é praticamente uma fonte, realmente é um alimento diário. Então, no meu caso, a gente tem a oração do empreendedor, que é uma oração bem completa, a gente reza diante das dificuldades, às vezes tem um momento em que a gente tem que tomar ação, não adianta só pedir, porque tem gente que quer as coisas e reza para pedir. A oração é fundamental, mas tem que saber o momento que tem que agir, até onde vai a tua responsabilidade, a tua competência e onde tem que ter as tuas ações, e até o momento que tu tem que dizer assim, agora está entregue a Deus, eu fiz tudo que eu podia da melhor forma, e agora é botar o joelho no chão e rezar. É isso aí. Obrigada. Frankmar Bergman, ele que é o coordenador da Pastoral do Empreendedor da Paróquia Nossa Senhora da Luz. Considerações finais também, antes da mensagem final do Ezequiel, do Sérgio Simões. Vai ter Pepe esse fim de semana, quando é que é o próximo? Tá. Outra coisa. Vamos finalizar 9 horas. 9 horas finalizar. Na verdade, eu esqueci de falar que o Programa de Educação para a Paz foi desenvolvido em 2012 pelo Prem Rawat. É uma pessoa que hoje é considerado o embaixador mundial da paz. Ele viaja em muitos países que levando essa mensagem. Não é ligado, como eu falei, a nenhuma religião, mas tem harmonia com todas. E ele criou esse programa, e a Fundação Prem Rawat divulga esse programa hoje em mais de 80 países. Já está dando certo, funcionando, está sendo quase, está viralizando, vamos dizer assim. E eu fiquei muito contente de ouvir as palavras de Frank, uma coisa que eu sempre tive desde a infância: você dê o máximo que você pode, depois entregue a Deus, porque você não pode fazer mais nada. E eu acho isso muito sábio, muito sábio. E muito obrigado pela sua oportunidade de estar aqui, e tomara que tenha sido bom para uma pessoa, que eu ouvi, tenha gostado, tenha se beneficiado. Se for uma pessoa beneficiada, valeu a pena. Com certeza. Obrigada. Ezequiel, obrigado também pela presença mais uma vez. Próxima quarta-feira aqui de novo. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Patrícia, a Sérgio, a Franklin, a Paloma, a Ivan e a cada ouvinte. E, em especial, eu queria mandar uma mensagem para os empreendedores e aos empresários. Antes de fechar qualquer negócio, peça a iluminação divina e peça a Deus que ilumine todo o processo, e todo o seu produto ou serviço que esteja na mesa de negociação seja para a construção de um mundo melhor e um mundo de paz. Paz e luz para todos. Perfeito. Obrigada, então, a todos que fizeram com a gente. Próxima quarta-feira tem mais Brasil do Bem, trazendo novas instituições. Amanhã, o Saúde no Ar fala sobre constelação familiar. O que é isso? Você vai descobrir no programa. Até lá.